Isso. Bora! Já tá na área. Mesmo Vou tirar o áudio. Só tira o áudio. Certo? Então, beleza, mestre. Vamos lá? Só contar 3, 2, 1, nós vamos. Isso aí, pessoal. Vamos aproveitando, tá? Mandem perguntas aí que a gente responde. 1, 2, 3. Sejam muito bem-vindos ao Beleza Gran, sua plataforma de educação no mercado da beleza. Eu estou aqui hoje com 2 feras do mercado, tá? Estou aqui com Dejane. Prazer, Dejane, te conhecê-la. Tudo bem? Obrigada. Show de bola. E estou aqui também com o mestre general dos ruivos, o Alisson Jesus. Topzera na área. Ai. Bora. Que bacana, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, vocês terem topado aí esse convite da gente estar aqui. E eu espero que a gente consiga trazer para as pessoas alguma clareza dentro do mercado aí. Que a gente consiga mostrar para aqueles profissionais que estão começando como que eles podem buscar ali um ponto de diferenciação no mercado dele, como que eles conseguem, né, de fato, trazer o sucesso para o mercado. E eu espero aí que vocês consigam me ajudar nessa missão. Beleza? Beleza. Bora. Para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais de vocês, eu fiz aqui as minhas anotações e, obviamente, você que está assistindo, tá? Já vai apertando no like aí embaixo, já comenta, marca alguém. Isso é muito importante, tá? Para que você consiga levar esse conteúdo para mais pessoas. Eu sei que você está aqui usufruindo disso, né? Vai ter um conhecimento muito bom. Então, patrocina isso aí para que outras pessoas também consigam ter esse conteúdo. Então, vamos lá. Dejane Reis. Estou muito feliz de estar aqui. Que bacana. Meu primeiro podcast. Olha isso. Primeiro de muitos, né? Primeiro de muitos. Isso aí. Que bacana. Dejane Reis, CEO do Salão Corte Perfeito. Isso. Né, em uma região aqui, eu posso dizer que talvez é a região mais nobre de Goiânia, né? Coraçãozinho de Goiânia. Coraçãozinho de Goiânia, Marista. E o Alisson Jesus, que atende também em uma das regiões mais nobres do Brasil, né? São Paulo, região ali de Jardins. Não, hoje a gente tá na Vila Nova Conceição. Olha isso. Tivemos um upgrade ali já, né? Uhum. Então, é uma mais também nobre ainda. mais nobre ainda. Estamos aí na escalada. Não, show de bola. Mas vamos lá, pessoal. Vou começar com as damas. Quem é Dejane Reis? Conta um pouquinho pra gente aí, Dejane. Então, eu comecei de muito baixo mesmo, de muito pequeno. Hoje eu sou especialista em cortes de cabelo. Show. Né? Já com mais de 1.000 alunos nas redes sociais, né? Com cursos presenciais, curso online também. E hoje eu tenho uma equipe, né, especialista em cortes de cabelo. Perfeito. E eu demorei muito a entender que a gente precisa focar, precisa ser bem nichado para expandir. A partir do momento que eu fiz isso, que eu foquei, expandiu. E Sim. aí foi onde eu comecei a ser bem conhecida e reconhecida pelo meu trabalho, me especializar cada vez mais e ficar melhor no que eu faço. Show de bola. Então, no caso, quando você começou a focar em fazer uma única coisa. Isso. Foi isso. Isso foi um divisor de água, assim. Show. Eu trabalho no salão desde 13 anos de idade. Sim. Que eu comecei a abrir um salãozinho de frente à minha casa, e aí lá eu comecei a varrer no chão, servindo um cafezinho para os clientes, e aí eu me encantei, né? Comecei a ver o mundo, eu falei assim, parece que explodiu, assim. Sim. Poxa, o que é isso? Eu tô vendo o mundo, onde eu tava, né? E comecei a ver as pessoas, aquele universo, e comecei a me encantar por aquilo. Eu falei, meu Deus, é aqui que eu quero ficar. Show. E aí comecei assim, né? Eu auxiliava a manicure e auxiliava a cabeleireira e dava aquele varria o chão do salão. Sim. Era isso. E meu salário na época era uma escova no cabelo e ela fazia minha unha. Nem que era. Eu falei, Era uma permuta. sim, era uma pergunta. E eu trabalhava quinta, sexta e sábado, mas Sim. eu vi aquilo ali como uma oportunidade de crescimento e eu vou aprender uma profissão. Eu estava em casa, não estava fazendo nada. Então, assim, hoje eu tenho minha turma lá, tenho minha equipe, que eu encurtei muito o caminho deles, né? Sim. Eles chegam hoje, eles pegou tudo pronto. Eu fui para São Paulo buscar curso, eu ensino eles, né? Eles têm tudo de mão beijada hoje em dia. Né? Facilitou muito, encurtou muito o caminho deles e eu venho encurtando o caminho de muita gente também, né? Através dos meus cursos e tal. Mas a minha bagagem, o meu começo foi bem assim mesmo. A troco de uma escova no cabelo, eu aprendi uma profissão. Sim, que bacana. Aí lá foi o início de tudo, onde eu comecei a me identificar no mercado da beleza e tal. E pra mim tava muito pequeno aquilo. Depois eu logo comecei a ter um salário, né, que era bem pouquinho, mas lá eu aprendi a fazer escova. Sim. E aí aprendi a fazer unha também. Perfeito. Eu falei, quero ir pra Goiânia. Ali tava pequena, E eu na trabalhava época você era de onde? de
de Piracanjuba. Piracanjuba. É. Natural de Piracanjuba. Não nasci lá, mas já tinha uns 10 anos que eu morava lá. Sou natural de Montes Claros, de Goiás. É Goiânia. É isso. E aí, lá, eu falei assim, meu Deus, eu quero ser igual essas mulheres aí, as clientes do salão. Chegava com as clientes e falei, quero Só as ser madames. Ser igual. só a alta sociedade. Eu falei, eu quero ser assim na vida. Sim. Sempre tive essa vontade de crescer na vida. Eu acho que Deus faz a gente assim. Tem gente que tá conformado com onde está e tá tudo bem. E Sim. eu sempre sonhei grande, Uau. sempre fui visionária. E aí eu falei assim, eu vou pra Goiânia porque lá eu vou conseguir um emprego melhor, eu vou conseguir pagar minha faculdade, aqui não tá dando e tal. E vim com a cara e coragem. Nem falei pra minha mãe, tô indo pra Goiânia passear. Cheguei aqui, gente, juro, eu cheguei aqui em Goiânia, olhando pros prédios, falei, meu Deus. Vislumbrada. Sério, sabe assim, que Isso, é você tá falando isso quantos anos, assim, pra Eu tinha gente? 13 anos, hoje eu tô com 31. Mas quando você veio Tá. pra Goiânia já tinha 13. Quando eu vim pra Goiânia eu tinha 17. Sim. Opa, tinha Aham. 17. Com 17 não era nem maior de idade. Foi uma das maiores dificuldades que eu encontrei até pra arrumar moradia, tá? Lugar pra Sim. moradia para menor de idade. Uhum. E eu tinha uns parentes aqui também, em Goiânia e tal. Falei, vou pra casa do fulano lá e vim. Gente, juro, eu marquei lá na T63 o lugar a rua que eu tinha que voltar. Porque quem tem boca vai a Roma. Sim. E eu falei, eu vou achar um salão aqui, vou arrumar um emprego. Bati numas 5 portas. Falei, tá precisando de assistente? Tá precisando de cabeleireiro? De coisa? Eu sei fazer sem trabalhar. Não, tá precisando não. Aí na última porta, que eu tava desistindo assim, vai embora, eu falei, poxa, A ninguém... última porta. A última porta que eu bati, naquele dia andando, podia andar no sol quente, olhando. Nem sabia onde eu estava, que eu tinha que perguntar depois o endereço pra voltar. Uhum. Não tinha GPS. Não tinha GPS, não tinha. Tava tudo com Google Maps. Sim. A última porta. Sabe quando você fica assim, dando 3 passos pra frente, 3 pra Sim. trás? Falei, não vou. Tanto portada na cara que eu levei. Olha isso. Não desistir, né? Mas Persistência, né? é justamente aquela, né? Foi aquela. É aquilo que tem muito, né? Que é um memezinho que já virou, motivação, que mostra lá o cara com a picareta cavando, ele tá quase chegando no olho e para pra trás. Nossa. Isso. É justamente Foi isso. aquilo. Foi isso e Aham. essa cena. Aí lá foi as pessoas que me deram a oportunidade, que era o salão do momento em Goiânia, assim, recebia, era as clientes, a de Goiânia lá, chamava M-Beauty na época. O salão M-Beauty, M-Beauty. conheço demais. E foram pessoas, assim, eu tive eles como pais. É Mara, né? Se eu não me A engano. Mara e o Marquinhos, a Mara, isso mesmo. Essas foram as pessoas que abriram as portas para mim aqui em Goiânia. E eles me acolheram de uma forma. Porque, tipo, eu pedi um emprego. Aí agora, onde eu vou morar? A louca, né? Onde eu vou morar? Fui procurar um lugar para morar. Bati também na porta de 3 parentes. O terceiro parente que me aceitou em casa. Que foi Sempre na última opção. 3 portadas na cara. Então eu acho que a vida é isso, sabe? É você lidar com os desafios e você só cresce com eles. Sim. E a gente não pode desistir no primeiro não, porque os nãos eu tive vários na vida. Seria muito fácil, né? Cheguei, já arrumei o lugar pra trabalhar, já arrumei o lugar pra ficar. Sim. fácil demais. Talvez muito provável não estaria onde está hoje. Sim. É porque eu acredito muito que o que traz, que trouxe, né, você para onde você está, foi justamente ter criado essa casca. Fortaleceu, né? Essa força. Foi justamente isso. É O uma antifrágil. Sim, eu sempre cresci assim, antifrágil. Eu sempre fui muito ruim na escola. Uhum. Então, até eu encontrar uma coisa, juro, eu era da escola, eu era pior na escola. Minha amiga vai pensar, o que você vai virar na vida? Porque era só nota vermelha e no 6, assim. Uhum. Péssima na escola, péssima. E aí eu falei, meu Deus, eu me encontrei, assim, o salão foi um lugar que, assim, que eu comecei a ser vista, porque, tipo, você pensa, na minha época tinha muito bullying, muita discriminação, muita rejeição, né? Hoje em dia a gente fala menos de discriminação, mas eu sofri muita discriminação por causa da minha cor, por causa do meu cabelo. Sim. E o meu cabelo, que era a minha dor, se tornou, assim, o meu propósito de vida. Sim. A gente- Uma pergunta. Sim. E por que a beleza? Por que salão? Porque aí você chegou e procurou, né? Tipo, salão. Já era algo que você... Da onde veio? Por que o salão? Veio lá dos 13 anos. Lá de dos idade. 13 anos, porque eu deslumbrei com esse universo,
né, da beleza, como eu tinha essa dor no cabelo também, que meu cabelo era muito crespo, eu não conseguia arrumar, eu sofria na escola bullying. Então, quando eu comecei a trabalhar, né, no salão com 13 anos, eu fiquei muito feliz com isso, que é onde comecei a resolver um pouco da minha dor, né, de cabelo. E aí eu falei, autoestima, processo. e era o que eu sabia fazer, entendeu? Era o que eu gostava, que eu me apaixonei. Eu sabe aquela coisa que você faz com amor? Sim. Você descobriu, porque eu era ruim na escola, mas eu descobri o meu talento. Então, já veio de Piracanjuba na área, talvez eu perdi o comecinho, né? Sim, foi justamente quando ela falou que trabalhava e o pagamento dela era escova de cabelo. Tá, agora encaixou. Lembrou? Aí, Eu fiquei tão vibrado nessa parte da permuta aí que eu não peguei o restante, tô aqui pensando. A Mara, eu vi ela como uma inspiração, como cabeleireira. Quando eu cheguei no salão grande para trabalhar, aí eles falaram, você tem que escolher alguma coisa. Eu falei, eu sei fazer de tudo, eu quero fazer tudo. Aí falaram, aqui é diferente o sistema. Sim. Então, aonde as clientes, como era um público muito alto e eu novinha, tinha acabado de chegar, não me deram oportunidade no cabelo. Sim. E onde eu consegui um dinheiro para sobreviver foi na unha. Aí foi ali que eu tinha que fazer alguma coisa para eu sobreviver. E aí lá que eu fui aperfeiçoando, eu comecei a fazer curso de unha, fui ficando muito boa, conquistei o carisma, a clientela. Então foi muito importante para mim também essa questão da cliente da unha, porque através da unha eu comecei a ter a confiança e o carisma daquelas pessoas. Sim. Então foi mais ou menos por aí. Processo, né? Foi processo. Perfeitíssimo. Foi processo. E dentro disso também, para a gente conhecer o outro convidado, o seu Alisson Jesus. Conheço pouco o Alisson. Isso aí. Mas como que você começou nesse mercado, Alisson? Por que também, né? Eu te faço a mesma pergunta que você fez para ela. Por que o mercado da beleza? Olha, minha irmã mais velha, ela iniciou na área muito nova, com o salão. E aí os pequenos sempre foi visitar, não é visitar, né? Não tinha lugar para não tinha lugar para ficar, não tinha lugar para ficar. E aí muitas das vezes a gente ficava no salão para não tinha com quem ficar. Então eu imagino que eu fui visualizando isso, visualizando, mas se eu falar dos 12 anos, 11, 13, não imaginava de forma alguma ser cabeleireiro. Sim. Porque aí a história de toda criança é ser jogador de futebol e tal. Não me via ser cabeleireiro, não. E as pessoas já me perguntavam. Eu, não, cabeleireiro não. Cabeleireiro não. Mas eu treinava futebol e aí a família muito humilde, não tinha ali quem dava roupa, quem dava o dinheiro para fazer algo e tal. E aí eu comecei a limpar o salão, fazer os serviços gerais. Sim. E dava um trocadinho. Eu ia... como office boy, levar... Olha só que doideira. Não sei se vocês vão lembrar. O cartão que passava... Eu não vou lembrar, com certeza. Nem lembro o nome agora. Só sei que era a maquininha, botava o cartão, passava a máquina assim. Sim. E aí ficava os... como que é o nome do negócio? A gente põe embaixo do papel, escreve, sai de baixo. Carbono. E aí você pegava a segunda via, primeira para cliente, segunda via e levava para o banco. Então eu fazia esse serviço. Limpava o chão, varria, limpava os vidros e sempre visualizando as coisas acontecer. Outra vez eu fiquei como vigia de carro na porta e chegou um dia que começou a ganhar um dinheirinho a mais e aí o futebol foi ficando segundo plano. Logo comecei a lavar cabelo e aí foi embora. Daí pra frente tudo aconteceu. Foi só cabelo. Isso. E aí surgiu a paixão. Show. Né, de estar fazendo ali. Show, perfeito. E aqui, eu estando, né, com vocês dois, me traz um outro ponto que a gente até conversou no off aqui, que é justamente o seguinte. Hoje vocês dois são especialistas em uma área, né? Nós estamos aqui com um especialista em corte e com um especialista em ruivos. Que justamente quando nós pegamos ali os profissionais que estão faturando menos no mercado, eles têm uma visão totalmente contrária disso que vocês fizeram. Né, que é o seguinte, o profissional ele acredita que, não, eu não posso me posicionar como sendo especialista em corte, porque o que eu vou fazer com meus outros clientes? Né, eu vou perder, eu vou deixar de ganhar dinheiro com essa galera? Mesmo processo, eu vou falar que eu sou especialista em ruivos, mas e a cliente que quer fazer mechas, a cliente que quer fazer iluminado? Né, o que eu vou fazer com essa cliente? E aí eu quero entender um pouquinho, né, de quando que aconteceu esse ponto de virada, né, ali com vocês, por que vocês decidiram fazer uma única arte, como que isso impactou para que vocês tivessem os resultados que vocês têm hoje. Né? E aí, mais uma vez, começando com as damas. Curso. Eu falo que o ponto de virada foi o curso, porque quando eu saí desse salão grande,
Eu comecei numa portinha bem pequenininha, Sim, que atendendo minhas clientes da unha. E eu queria ser famosa. sim. Coloquei esse cara, eu queria ser famosa por tudo. Então eu ia para São Paulo, eu ia buscar as coisas, eu queria arrumar um jeito, um caminho no mundo, no universo para ficar famosa. Show. E uma cliente me apresentou um Instagram lá em São Paulo de cortes de cabelo e tal. Eu falei assim, nossa, que bacana isso aí. Eu gosto de cortar cabelo, eu vou lá. E coincidiu tudo, a minha viagem que eu tinha para São Paulo, com a agenda do curso e tal, e deu tudo certo. E eu fiquei numa imersão de um dia, foi um dia ou 2 dias, cortando cabelo. Sim, Aí eu falei, aí foi aquela outra de novo, aquela explosão. sim. Que é isso? São Paulo é o universo, né? São Paulo é extraordinário. Um mundo à Os profissionais, um mundo à parte, tudo lá, o pessoal estuda muito. E eu falei, meu Deus, me senti uma formiga lá. Aí eu vi a importância de estudar. Foi onde que caiu todas as fichas. Eu falei, eu vou fazer isso. A partir de hoje eu só corto cabelo. As minhas clientes da unha na época ficaram chateadas. O que é isso? Tá estrela, ficou doida. E eu comecei a cortar cabelo. Quando eu voltei de São Paulo, e através das redes sociais também, que foi outro... Eu tenho entendido isso, porque como eu queria ser famosa, eu usava muito as redes. Sim. Quando eu cheguei em Goiânia, eu não acreditava. A portinha que eu tinha abrido tinha fila de gente esperando para cortar cabelo. Uau. Eu tive que ir para um lugar maior, porque o pessoal vindo do interior ficava na rua, esperando assim, aparecia a fila da lotérica, o povo na rua. Eu falei, Que massa. descobri meu negócio do mundo. Aí, a partir disso aí, eu já comecei a ministrar curso, eu ensinava o que eu sabia, tinha feito um curso e já ministrava curso. Sim. Queria passar meus conhecimentos. Transbordo, não Sim. quero saber. Aprendi, já vou passar pra frente. Sim, foi isso. Show. Aí, comecei a treinar pessoas. Sim. Já fui fazendo tudo de uma vez. Mudei para uma sala grande, fui aprendendo de gestão um pouco, deleguei as funções e tal, e comecei a ensinar a gente até chegar onde eu tô hoje. Foi bem assim, a vida me empurrando. Numa sala não cabia, tinha que ir pro maior, depois fui só escalando, aumentando, delegando, começando a ministrar Quase que não teve jeito de correr. Foi isso. A vida me empurrou. Sim, e aqui só pra... Porque eu acredito que talvez eu tenha perdido aqui um pouquinho do processo, e a galera que tá assistindo também pode ter acontecido, que é justamente o seguinte: eu quero um contexto de datas disso aí, porque o que acontece? Você disse que foi pra São Paulo, Foi. quando voltou já começou a trabalhar Foi as redes, instantâneo. e aí, pô... Eu já sala trabalhava. pequenininha. Sim, mas nós estamos falando de que ano isso? Gente, há 6 anos atrás. 6 anos 5 atrás. não De sei, Instagram era mato ainda. Porque aí era Facebook, né? Instagram era mato. 4 anos de Facebook por aí. Sim. Mas foi bem na época que o Instagram tinha começado. Tava começando, engajamento orgânico divulgava muito. Instagram Tinha era menos pessoas produzindo É. conteúdo. Eu acho que 5 anos, se a gente falar muito, 5, 6 anos, é muito. Que foi, mas Sim. em um ano eu construí a coisa extraordinária. Em Sim. um ano. Em um ano minha vida fez assim. Foi uma- Sim, e aí no caso você foi para São Paulo, fez ali novos cursos, fez todo esse... Não, aí acabou. Sim, e aí você chegou em Goiânia e começou a trabalhar postando só corte, falando só de corte. Só de corte. Show. Só de corte. Eu criei um curso na época, o Instagram chamava Chanel Perfeito, que Sim. eu tive que parar com esse Instagram por causa de direitos autorais e parar de usar a marca. Eu criei o nome O Corte Perfeito. Mas tinha começado como Chanel Perfeito Sim. e foi isso, sabe? Foi uma virada chave. Comecei a usar tráfego, eu colocava tráfego patrocinado e tal, É e isso. divulgando o meu trabalho ali. Foi indo orgânico e Sim. E investindo e o negócio. Sim, Show. foi extraordinário. Foi um Show de bola. melhor ano da minha vida. Que eu vi o que era dinheiro na vida. Olha isso. Ah, Ó, então, aqui ainda vai, né, uma outra frase justamente com isso que você falou agora, que é algo que eu acredito muito, porque aconteceu comigo também, né? Inclusive, eu tive um empurrão muito grande do Alisson para isso, né? Porque eu lembro que quando eu e o Alisson nós nos conhecemos, e até agradecimento em público, uau. Ó, o Genero, ele falava muito para mim assim, ó, John, você tem que fazer uma coisa só, né? Pô, a gente não, ele falava isso, a gente não tem especialista em específico tráfego, para marketing cabeleireiro. pra cabelo, a gente não tem. E aí ele ficava, John, você tem que fazer isso. Só que na minha cabeça isso não entrava, porque eu ficava justamente igual o profissional fica. Pô, mas eu vou falar que eu atendo só salão de beleza. Demorou, né, mestre? Eu vou perder outros clientes que eu tenho, porque a galera vai vir com a loja de roupa, com alguma coisa, eu não vou atender esse cara, não vou ganhar o dinheiro desse cara, né? E era assim que eu pensava e é assim que o profissional pensa ainda hoje. Sim. Né? Só que até que isso entrou na minha cabeça. E por que entrou na minha cabeça? Justamente por conta do que você fazia.
Pô, no mundo que o loiro domina, o Alisson fazia só ruivo e tinha muito sucesso. Eu falei, cara, esse maluco deve saber de alguma coisa. Deixa eu fazer Deixa eu então. fazer o que esse cara tá falando. Né? Então eu me recordo que quando eu decidi fazer isso foi justamente quando aconteceu o ponto de virada. Né? E aí vem a frase, agora eu olho para a câmera que é pro corte. Quando você segmenta para atender somente o mercado, você não deixa de ganhar dinheiro. Você começa a ganhar dinheiro de verdade. Você começa a ganhar dinheiro de verdade, porque você vira autoridade. As pessoas hoje elas estão buscando autoridade. Sim. Elas não querem mais saber. É uma necessidade, né? Uma necessidade, vamos falar assim, Sim. Das clientes, é buscar Sim, buscar um a pessoa especialista. que domina. A pessoa que resolve. A pessoa Porque que se faz de resolve. tudo, não faz de nada, né? Sim, você faz de tudo, Não não faz de domina. nada. E ainda eu me recordo de uma frase que o Alisson utilizava e eu utilizo isso hoje. Nossa, Pra vender. Eu lembro. Me lembro dessa frase. Eu utilizo ainda? O Alisson, ele fala exatamente isso aqui, ó. Quando a cliente chega para poder fazer cabelo com ele fala assim, olha, nós dormimos e acordamos pensando em ruivo. Então não Tá é o segura, fica tranquilo aqui. Segura, fica tranquilo. E eu falo a mesma coisa pros meus clientes. Cara, olha, Vou pegar essa pra mim. pode pegar. E eu falo a mesma Gostei. coisa adaptando pro meu mercado, que é para atender o salão. Então, por exemplo, uma pessoa, um dono de salão, ele vem para fazer negócio comigo e eu utilizo a mesma frase, que é o Mas seguinte. é fantástico. Eu não sou um gestor que vai pensar em como que eu consigo te atender. Cara, eu durmo e acordo pensando em estratégia pro mercado da beleza. Então é a única coisa que eu faço. Né? Então, pô, aprendi muito e agradecimento em público aqui, Geneto. É isso, Muitíssimo pessoal. obrigado. Quanto que eu te ajudei, você também me ajudou. Tamo Sim. junto aí na escalada. É isso aí, garoto. E agora, passando a bola para você, né? O quanto que foi importante e o diferencial para você ter segmentado, né? Começado a atender somente o mercado. Olha só, tenho 25 anos, né, de caminhada aí como cabeleireiro, porém 20 anos perdidos. Perdidos no sentido que eu não tinha me encontrado uma arte. Então eu fazia mechas, eu coloria, cobertura de brancos, e tratamento e tudo, e nada chamava atenção. Eu achava que era bom, mas não despertava. As coisas não engatilhavam. Sim. E quando eu decidi falar, vamos fazer ruivo, na verdade, ele me pegou, né? Que eu fiz um, fiz outro, e aquele fogo assim, a paixão, peguei amor no negócio. Sim. E foi fazendo, aí tudo foi mudando. Pegar o que você falou, que as coisas foram acontecendo e resultado que eu nem nunca imaginava. A vida te empurrou pra isso, né? Isso aí, ou seja, o ruivo, em 5 anos, faz agora 5 anos que eu abracei defender essa arte, põe os 20 anos no bolso. Uhum. Principalmente em plena pandemia. Né? Foi os 2 melhores anos da minha carreira, por ter nichado só ruivos. Uhum. Então tem 5 anos de trabalho só especialista em ruivo. Sim, perfeito. E agora eu quero começar a fazer aqui um bate com vocês, que é justamente das perguntas. Né? Eu acredito que eu já comecei com a primeira, que seria justamente qual foi o ponto de virada de cada um de vocês, e vocês trouxeram isso aqui, bem colocado inclusive. E um outro ponto agora, que eu quero falar muito com vocês, que é o que vocês dominam aí, estão crescendo muito, que é redes sociais. E eu acredito que talvez seja hoje, né, um dos principais pontos que o próprio profissional busca. Né? O cabeleireiro hoje, não só o cabeleireiro, é profissional de sobrancelhas, maquiagem, todos eles buscam como se diferenciar dentro das redes sociais. Né? E vocês dois têm um perfil bem legal, atrativo, que desenvolve e traz muitos clientes ali a partir deles. Então, pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que postar para crescer? O que postar? Para crescer. Eu cresci muito. Hoje o Instagram tá muito difícil, né? Sim, realmente, assim, é cada dia mais desafiador, né? Sim. E realmente você tem que se diferenciar. E lá atrás, assim, o que me fez ganhar muito seguidor era transformação. Sim. Mostrar o antes e depois. Porque as pessoas, elas querem... A internet é muito rápida. Sim. Ela quer se identificar ali. Então, assim, quanto mais variedade de pessoas, de tipos, porque hoje em dia também, pessoal, assim, cada um tem seu estilo de trabalhar e tá tudo bem. Posta só a carinha bonitinha, a novinha, a modelo, a esbelta. Não. Eu sempre fui a de postar uma senhora, a morena. Hoje eles falam muito a cliente real. A cliente real. Porque alguém vai se identificar ali. Então, eu acho que internet, o segredo disso é conexão de pessoas. É você fazer com que a pessoa se
se veja ali. Sim. Então, eu acho que a transformação é um ponto de virada aí, porque é onde pega a dor da pessoa, né? Onde pega o problema que ela tem e ela fala, nossa, aquele cabelo fininho ali, ela conseguiu pôr volume, é igual o meu, vai dar certo. Esse cabelo de progressiva ali, ela conseguiu fazer um repicado no cabelo de progressiva, você mostra o antes e depois, a dor e a solução e dá certo. Então, eu acho que, na minha opinião, para se destacar na internet é conexão, conectar com pessoas e transformação. Transformação, ela engaja muito. Perfeito, perfeito. Ela fisga, né? Sim. Isso, senhor Alisson. Olha, eu vejo que é um ponto até para você que não entrou nesse negócio ainda. Não tem jeito de correr. Não tem jeito. Um dos pontos principais que eu vejo é a autoralidade. Eu fui eu mesmo, e aí, do meu jeitinho, falando da forma que eu falo, trouxe os meus jargões, né? Porque o que acontece, o maior erro é que as pessoas querem falar do jeito perfeito, quer trazer a imagem perfeita, o lugar perfeito, porque parece que é tudo perfeito. Sim. E aí não faz nada. Sim. Então, lá atrás, quando eu comecei a investir no digital, a aparecer, mas é a história igual a quase todos. Eu fazia só a foto do antes e depois porque eu tinha vergonha e não falava. Sim. Não aparecia um vídeo de jeito algum. Então, primeiro foi foto antes e depois. Depois comecei a gravar, mas saía só a voz. Perfeito. Saía só a voz. E depois comecei a falar bom dia. Comecei a aparecer. Aí começou o Topzera, aí começou o General, aí começou o Ruiveira. E aí a galera foi gostando. E aí comecei a postar a vida. Sim. Porque é uma dúvida de boa parte. Pode postar a vida pessoal? As pessoas chegam na minha cadeira, assim, cliente... Vou falar, uma cliente chique que senta lá e ela pergunta, como é que tá a Maria Zera? Que é a minha filha mais novinha. Como é que tá a Jessie? Que é a minha cachorra. Talvez nem pergunta dos cabelos. Sim. Mas aí foi. Eu acho que a autoralidade ela é extremamente importante para você se conectar, que é o ponto importante que você colocou, com as pessoas. Agora, uma das coisas que mais me trouxe seguidores e relevância foi as cegas, que era o vira cadeira. Que se a gente pegar isso há 4 anos, né, ninguém fazia isso. Uhum. Hoje a gente tem como que é o nome dela? A Guê, né? Oliveira. Isso. Uhum. Que transformou isso também. Mas isso há 4 anos atrás me trouxe uma importância muito grande dentro do digital. Que era virar cliente, que ela não tinha visto cabelo ainda. E aí ela se olha ruiva, e aí as lágrimas descem, tanto a dela quanto a nossa, né? Uhum. E aí isso foi muito importante. Foi uma das coisas que valorizou muito dentro da internet. Foi o vira cadeira. Show de bola, perfeito. Inclusive, você comentou da Gui Oliveira. Eu fiz essa mesma pergunta que eu fiz para vocês, para ela e para Natália. E eu quero só achar aqui pra gente complementar, né? Pra gente trazer esses 2 pontos aqui. Eu não sei se eu vou achar. Deixa eu ver isso aqui. Se eu não achar, a gente segue. Tá tudo bem. Então, ou seja, faça, não fica sem fazer. É. Com o celular que você tem, com o lugar da forma que é, mas só Sim. faça. E deixa a sua essência fluir. Uhum. Quando eu comecei a filmar também, gravar meus vídeos lá, meu celular era feio também, eu não tinha melhor tesoura, eu não tinha nada, mas também sempre fui ousada, sempre gravei, sempre gostei de aparecer daí, né? Sempre, isso pra mim foi natural, sempre gostei demais. Perfeito. E aqui só trazendo para vocês, né, que eu comentei, eu fiz essa mesma pergunta que eu fiz para vocês para Gui Oliveira também, e ela trouxe que os principais pontos para ela para alcançar o sucesso, para crescer, é empatia, determinação e criatividade. Sim. Então, às vezes a gente se prende muito, né, porque todos nós somos criativos, né, uns Sim, mais, cada outros um de menos, nós. mas todos somos. Né? Mas às vezes a gente se prende porque a gente acredita que o que vai dar resultado é o que todo mundo está fazendo. É. E a gente deixa de aplicar uma ideia que a gente tem que é nossa. Algo único, né? Único, Singular. sim, que poderia mudar todo o seu jogo, toda a sua realidade, mas você deixa de aplicar porque, pô, não tem ninguém fazendo. Ah, não, mas não tem ninguém fazendo isso, não vou fazer. Acho que é justamente por isso que você tem que fazer, né? Então, perfeito, pessoal. Dentro disso, nós passamos aqui para nossa terceira pergunta. Que essa pergunta aqui me fizeram no Instagram, né? Inclusive, eu respondi a caixinha de pergunta lá, mas eu quero trazer a mesma pergunta que me fizeram para vocês, que é: o que separa um profissional de sucesso daquele que é mais do mesmo? O que separa? Qual é a diferença, né?
de vários profissionais que nós temos no mercado que estão ali há anos, e aí eu quero inclusive engatar aqui com uma situação real que aconteceu, inclusive, Genera, de um dos nossos cadastros, né? Acredito que eu já falei desse algumas outras vezes. E quando nós trabalhamos ali o Core e a Autoridade, por muito tempo nós rodávamos campanhas de cadastro. Né? O lead ali, para você que não sabe o que é lead é uma pessoa que se cadastra para poder comprar alguma coisa. Né? E nós temos o evento presencial que é o Core e a Autoridade do Genera. E dentro disso, um cabeleireiro ele preencheu o nosso formulário. E a pergunta era assim, ó. Você já fatura mais de 10 mil por mês? E esse cabeleireiro colocou não. A outra pergunta era quanto tempo você tem de mercado? E ele colocou 40 anos. Uau. E a pergunta de baixo, né, era o contrário, só quantos anos você tem de mercado? Ele colocou 40 anos. E aí, você já fatura mais de 10 mil reais por mês? Ele respondeu assim, ó, não, meu sonho. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, o que que faz uma pessoa fazer a mesma coisa durante 40 anos e ele não conseguir ter esse resultado de faturar 10 mil reais por mês? Que eu acredito que junta justamente nessa pergunta aqui que nós estamos fazendo. O que separa um profissional de sucesso daquele que é mais do mesmo. E aí os senhores tirem no empapá ou fiquem à vontade para responder. Vamos primeiro? Tá bom. Número 1, acho que de todas as profissões é as redes sociais, porque as redes sociais, quem não entrou ficou engolido, né? Assim, a pessoa, igual eu que cheguei novinha agora, assim, eu sou bebê no mercado. Sim. Já engoli um monte de gente, humildemente falando, porque eu tô nas redes, eu tô ali todo dia, eu passo autoridade pro meu cliente, através dos vídeos, através da minha fala, através dos meus cursos que eu faço, da minha especialização, da habilidade que eu treino. Então, eu acho que por fazer muito do mesmo, isso é... Incansavelmente, né? Isso mesmo. A gente respira isso. Então, você se torna bom no que faz. Sim. Né? Então, hoje não adianta ser só bom, porque tem muita gente que é muito melhor do que eu. Sim, claro. Muita. Mas esse talento, essa criatividade está dentro aí das redes, dentro do que é a maior vitrine do mundo, que é as redes sociais. Sim, perfeito. Eu acho isso. Perfeito. E até antes de te passar essa bola, Genera, o que acontece, né? Justamente pegando isso aí de ser a maior vitrine, da pessoa, ela não somente ser boa, mas ela parecer ser boa, porque nós não queremos só fazer com de fato aquela pessoa que é a melhor, a gente quer pertencer a algo. Sim. A gente quer pertencer a alguma coisa, a gente quer estar junto. O movimento. Então, por exemplo, as clientes do Alisson, elas querem ir lá porque o Alisson tem toda uma cultura de chamar elas, são raposinhas, vão na toca, vão com Genera, com General dos Ruivos. Elas querem pertencer, querem aparecer no Instagram dele, na publicação dele. Mesma coisa acontece com você. Muito, muito. Elas querem tirar uma foto, elas querem estar ali naquele salão, vivendo aquela experiência que a gente mostra, porque não é só sobre cortar um cabelo, hoje não é só sobre ir ao salão. É isso mesmo, é network, ela quer estar ali, quer saber da sua história, ela quer conectar com você, com a sua essência, então é muito além de um corte de cabelo, sim. Show, perfeito, é toda a experiência que envolve aquilo, né? Com certeza. Perfeito, e aí Genera, só voltando à pergunta, caso tenha esquecido, o que separa um profissional de sucesso daquele que é mais do mesmo? A gente pega falar do sucesso, né? Que é o sucesso para você, para mim, para você é muito diferente. Mas engraçado que eu fui ministrar esse segunda e terça agora um curso VIP lá no setor sul e coincidiu de eu ter crescido ali profissionalmente no setor sul, numa viela, num salão, né, Estúdio Murari. E aí coincidiu da gente ir almoçar no restaurante que eu almoçava há 22 anos atrás. Que isso? O restaurante existe com o mesmo churrasqueiro, com o mesmo dono e uma das mesmas atendentes de lá. E essa pergunta que você fez, eu falei junto com a minha aluna, eu falei, caralho, o cara tá ali há 20 anos, churrasqueiro aqui do restaurante. Não é um restaurante gigante, chique. Sim. É um restaurante de esquina, pequenininho, comida deliciosa, né? E aí eu fiquei encucado com o cara do churrasco. Que é aquele que assa lá a carne, corta, põe no prato ali. 20 anos lá, mestre. Então, fazendo essa pergunta, né, do cabeleireiro, eu vou dizer que é vontade. Mentalidade. Mentalidade, vontade de querer crescer.
É a crença, né? Sim. Do que ele tem ali que limita ele de falar, vou conseguir. Se eu pegar dos 25 anos, de 6 anos para trás, eu decidia não estar com os grandes. Tanto é que o salão para mim não poderia ter fachada, Sim. para ninguém saber que era salão. Então, eu profissionalmente, tecnicamente, o atendimento, tudo, eu sabia que era muito bom, mas eu não queria aparecer. Sim. Então, para mim, é a vontade de ser grande. É a vontade de ser grande, que volta justamente também, Porque né? ter esse desejo, você não tem nada que vai te limitar. Sim. Ninguém te Nós paga. vamos cair para dentro. Tanto é que depois que virou essa chave aí, né? Falando de virada de chave, dos 5 anos para trás, onde que eu tô hoje? Eu tô lá em São Paulo. Sim. Nunca imaginei de sair daqui, nem sei onde eu tô chegando, onde que eu vou. Quer dizer, eu já sei onde eu quero chegar, Sim. mas não acreditava. Sim. Só depois que eu passei a acreditar que foi. Então vejo que os cabeleireiros, eles não acreditam neles mesmos. Sim, total. E eu acredito Esse é a que... grande. Sim, eu grande acredito que detalhe. não só os cabeleireiros, mas grande parte das pessoas, né? No geral, né? Sim, no geral, mas a primeira coisa que a gente precisa ter, antes de ter, a gente precisa ser. A gente precisa acreditar que a gente é. Isso. Né? E a maioria das pessoas não tem essa ambição. Inclusive, o que você falou agora volta, né? Eu até anotei isso, que a Dejane, ela falou agora há pouco. Foi justamente o seguinte, né? Quando eu perguntei pra você o que você viu ali antes de nichar, e você falou a vontade de ser famosa, a vontade de Olha ser aí. grande, a vontade de ser conhecida. Sim. Então eu acredito que o que faz com que uma pessoa seja agora, esteja se tornando conhecida agora, ou que daqui 2, 3, 4 anos vai fazer ela se tornar conhecida, é a vontade. Isso não é É a desculpa, viu? vontade. Porque o que eu mais ouvia das minhas amigas mais próximas, elas falavam: você tá louca? Quem é você? Sim, Quem você acha que você é? Isso eu Sim. ouvi demais. E essas pessoas foram obrigadas depois a me elogiar. Sim. Porque quando você tá começando, todo mundo vai te criticar. sim. Vai aparecer, principalmente interior também, né? Vai aparecer o vizinho, vai falar: olha lá, coitada, quer ser blogueirinho, quer ser o blogueirinho. E depois vai estar lá todo mundo pagando pau pra você. Sim. Né? Sabe onde que entra esse lance? Eu chamo da fórmula dos 4 R's. Cabeleireiro, para ter sucesso, ele Então, precisa de resultado. Peraí, Genera, antes da fórmula dos 4S, só vai falar se você deixar o like. Só vai falar se você deixar o like, mas Fórmula do sucesso do cabeleireiro. fórmula do poderia. sucesso do cabeleireiro, você já vai falar olhando para aquela câmera ali pra gente fazer o corte. E você que tá assistindo, pega papel e caneta na mão e tome nota, que o negócio é sério. Então vamos lá, cabeleireiro. Você quer ter sucesso? Fórmula dos 4 R's. Primeiro tem que ter resultado. Nossa amiga teve que cortar muito cabelo. E a partir daí, o número de clientes que ela atendeu, o número de cortes que ela fez, ela começou a ser reconhecida. Então eu fiz muitos ruivos. Errei muito, investi muito, vários recursos para fazer vários cabelos, para eu ter uma memória de cor. Então, muito resultado. Aí eu comecei a ser reconhecido. A partir, já foi 2 R's, tá? Resultado, o maior número de cabelos que você possa fazer, seja mecha, seja cortar, seja ruivo, seja A arte que penteado. você escolheu pra Isso. fazer. A arte que você escolheu para fazer, faça muito. Aí você vai ser reconhecido. Então, 2 R's, né? Sim. Agora você começa a ser requisitado. Resultado e reconhecimento. Resultado, reconhecido, e agora você passa a ser requisitado. Então as pessoas, que você falou que recriminou no início e tal, elas começam a te procurar porque quer aprender com você. Na nossa área, as marcas começam a te buscar para você ministrar o curso, e aí você começa a ser requisitado. Sim. Ano passado, eu quero até comentar um pouco dessa Deixa eu experiência. só terminar o 4 R, senão nós vamos Porque eu tô aqui agora com isso aqui em contato. Ah, é? E eu tô Nossa, aqui. é bom. senão nós vamos Corta passar. essa parte. Vamos com tudo. E então, a partir desses 3 R's, você começa a ser remunerado. Remunerado. Muito bem remunerado. Forte, hein? Sim. E Não tem aqui- como pular. Pode Sim. avaliar que é isso. E É o dentro- percurso. E dentro desse ponto aqui, a gente entra justamente para aquela máxima, né? Todo o empresário, todo mundo que tenta fazer alguma coisa antes de dar certo é taxado como louco, É. né? Porque tá saindo ali do padrão. Ninguém nunca fez, ninguém deu nunca certo. fez, ninguém na família Vocês fez. também passaram por isso? Com toda certeza. Os loucos. Todos É. são loucos. Todo empresário, todo gênio antes de ter resultado é louco. Sim. E sempre vai aparecer alguém querendo te parar.
Sim, Sempre. Principalmente no meu caso, falar ruivo, o corte ameniza um pouquinho, mas também é complexo para quando falar, vou só cortar cabelo, né? Na nossa área. Então falar só colorir ruivo, onde que o predominante... Em Goiânia? A mecha, ainda mais em Goiânia. Sim. Então não foi fácil. Eu tive que ser Duro. determinado e... Determinado. No meu salão, pra você ter ideia, nem unha a gente faz. Olha As pessoas isso. chegam lá e falam, Massa. quero fazer a unha. Eu não tenho esse serviço pra te oferecer. Vai ter minha colega especialista ali que só faz unha. Sim, vou te encaminhar pra lá. Olha, agora é uma experiência que eu queria compartilhar mesmo, tá falando isso. No final desses 3 R's aí, eu vivi isso o ano passado, que foi uma experiência muito bacana que eu tive na Bélgica e na França, onde eu fui atender. Cara, chegar lá e ter público querendo o meu trabalho, querendo fazer curso comigo, querendo que eu atendesse, assim... E eu queria conhecer o lugar, eu fui para atender, para trabalhar, e queria conhecer o lugar que tava aquela Acho coisa. que não deu tempo pra você. Não deu tempo. Foi. Você quer mudar a passagem. Eu tive que dispensar a cliente. Eu mudei a passagem e tive que dispensar a cliente, né? Principalmente você que mora fora aí, ó, é uma oportunidade de se especializar e aprender uma profissão, porque lá é muito escasso disso. Sim. Então, na Bélgica, arrebentei. Assim. Foi extraordinário. Não deu, a minha agenda não deu para quem quis. Sim. E na França também foi fantástico. Perfeito. Alcançar esses lugares para mim foi assim. Sim, e aí a gente ápice. entra justamente em um ponto que o profissional, às vezes, ele peca muito, que é justamente em trabalhar o nome dele. Né? Porque, por exemplo, com o Alisson, já acompanho você há um tempo e eu vi e vejo muito isso acontecer. Né? Por exemplo, o Alisson hoje, com a autoridade, com os resultados que ele tem, ele consegue chegar em um grande salão, né? Nos maiores do Brasil, e ele consegue atender ali dentro. Né? E o profissional que ainda ele não tem o salão dele, ele fica naquela, não, mas o salão não é meu, não vou me preocupar com isso, eu vou esperar o dono do salão trazer os meus clientes aqui. Né? E é algo que vocês não fizeram, porque, pô, vocês trabalharam a marca de vocês, aonde vocês quiserem atender, não só no Brasil, mas no mundo, vocês vão ter clientes. Isso. E é o bacana, né, de ser cabeleireiro, né, Alisson? É isso, né, da nossa profissão. Você aprendeu, você tem o conhecimento, ninguém te para e você tem trabalho onde você for. Aonde você for, em qualquer Qualquer lugar lugar do do mundo Vejo que vocês nesse estejam. ponto, Dejane, é a sua marca, né? Exemplo, o brand. Sim. Você precisa fortalecer ele muito, investir muito nele, porque é onde vai criar o desejo. Isso. Porque hoje a gente fala do nosso ruivo, não é mais cor de cabelo, Sim. e sim a experiência de estar conosco. Sim. Então não é mais a cor. Um cabelo A cor já assinado, foi. né? Cabelo O assinado. ruivo não, já foi. Não, quero estar lá com o general, com o time dele. Uhum. Então deve ser assim também, é estar lá com ela. Porque se pega fazer ruivo, quem aprendeu, quem tá dominando, é quase ali, se faz muito bem, a gente tá quase tudo no mesmo nível ali. Se corta muito bem o cabelo, pegar você que corta muito bem, outro que corta muito bem, os cortes não mudam muita coisa. Sim. Agora, estar com a Dejane, Sim. estar com o general, aí é o que faz toda a diferença. Sim. Então não se preocupe tanto com a sua arte, no sentido, você já domina, já é bom, se preocupe com o que vem junto. Tem gente que fala assim, é 20% a arte, 80% o que vem junto com ela. Eu mudo. Para mim é 10% o seu trabalho muito bem feito, processo, Sim. mas 90% o que vem junto. Sim, total. É a experiência do que A acompanha partir o do resultado. momento que o profissional entende isso, as chaves viram todas também, né? É extraordinário isso. Porque aí ele vai investir no digital, É. aí ele vai buscar outras ferramentas, que ele vai começar, uma coisa que você falou muito bem, é de compartilhar com a equipe o que você busca, outros cursos, você compartilha com a equipe, faz com que ela cresça junto com você. Sim. Então você começa a preocupar com outros detalhes junto à sua arte. Ai, acabou. Sim. Isso foi fundamental para minha trajetória aí nos últimos 5 anos. Show, perfeito. E só a gente fazendo aqui agora um aparato, né, de tudo que já foi dito aqui até agora para você que não tomou nota até agora, tome. É o seguinte, o que nós falamos até agora basicamente foi para você que tem o desejo de se tornar reconhecido. Primeiro, você tem de fato que ter esse desejo, você tem que querer, né? Você não vai conquistar nada que você não tenha tido antes essa vontade. Então queira. Você quer ser grande? Esse é o primeiro ponto que precisa acontecer. Segundo ponto que nós falamos aqui, né? Como que você vai transformar ali o seu conteúdo, criar autoridade dentro das redes sociais? Quais são os melhores tipos de conteúdo que você deve postar? Né? E aqui, a Dejane trouxe pra gente conteúdos de transformação.
invista em trabalhar não somente com modelos, mas trabalhe as suas clientes reais. Busque conteúdos que vá trazer uma conexão com as pessoas que estão ali do outro lado. E aí entra muito, né, um ponto, só antes de eu concluir, que é da gente entender o nosso PIC, né? Perfil de cliente ideal. Né? Então, o que que acontece? Você precisa primeiro entender para que tipo de pessoa que você vende, para você saber o que produzir para ela. Porque não adianta, por exemplo, eu estar ali batendo, martelando em um tipo de processo, um tipo de conteúdo, só que, pô, aquilo não chama a atenção da cliente que eu quero atrair. Né? Eu busco muito e eu vejo muito essa referência, por exemplo, em clientes que falam o seguinte, o cliente ele fala assim, ó, John, eu quero vender para o público que tem dinheiro. Só que quando eu entro, por exemplo, dentro do Instagram dele, o Instagram dele é um Instagram que não chama a atenção de quem tem dinheiro. Porque o que que acontece? E agora trazendo essa ideia para vocês, quem tem grana tem poder de escolha, podendo eu escolher o profissional que eu quero. Eu vou escolher você com um perfil desse? Não vou escolher. Né? Então é basicamente alguns pontos que eu acredito que você deve pensar. E agora trazendo o que o Alisson trouxe pra gente, relacionado a como trazer autoridade. Primeira coisa é a autoralidade, seja você mesmo. Né? Pare de tentar parecer ou imitar uma outra pessoa, busque entender qual é a sua essência. Né? Outro ponto, todos nós somos criativos, então às vezes você vai ter uma ideia muito boa que precisa ser colocada e você não vai querer fazer porque outras pessoas não estão fazendo. Então deixe isso de lado e seja autoral. Seja você mesmo, colocamos. E o tipo de conteúdo aí para você começar a produzir amanhã? Conteúdos de virar cadeira. Conteúdos muito bons. Cegas. Transformações, conteúdos às cegas, mostrando o resultado. E outro detalhe, né? Por que esse tipo de conteúdo dá muito certo? Porque ele ativa vários sentidos, né, na pessoa. Desejo, curiosidade, estranheza muitas vezes, porque, pô, algumas clientes não vão se emocionar e a pessoa vai falar, gente, como que ela não se emocionou com esse cabelo? Outras ela vai falar, gente, eu acho que ela tá mentindo. Né? Então, acho que até boa parte espera o que vai dar pra saber se é mentira, exato. Nossa, se foi combinado. Deixa eu ver se vai ser combinado, deixa eu ver ou se vai dar ou se ela não vai gostar. Né? Eu acho que boa parte também espera virar e a pessoa falar assim, não gostei. Sim, é muito aquele perfil Netflix, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, nosso cérebro, a gente não consegue manter as coisas incompletas. A gente sempre quer buscar. E aí, quando a gente começa a analisar isso no marketing como um todo, comecem a reparar, se você não percebeu ainda. A Netflix, no último, quando você tá passando pro lado, o último filme ou a série que está ali, ele não mostra todo. Ele não mostra a capa toda. Por que ele faz isso? Pra gente querer saber o que vem depois. E a gente chega lá e vai passando. Já repararam que a gente passa muito mais tempo buscando o que assistir do que assistindo? Sim. É por conta disso, porque a plataforma ela é feita pra manter a gente ali dentro. E o seu perfil do Instagram tem que ser igual. Tem que ser feito para manter a pessoa lá. Né? Porque como que você cresce dentro do Instagram? Você vai crescer à medida que o perfil, né, que a rede social entender que você tem retenção. As pessoas ficam ali dentro. Vai passar horas ali dentro. E qual é o ponto principal da plataforma? Ela quer que os usuários fiquem ali dentro. Então, se ela percebe que você é um parceiro que faz com que as pessoas queiram ficar ali dentro, ela vai te entregar mais e você vai crescer. Show. Né? Então, Netflix. Deixe seu Instagram como uma Netflix. Estude a Netflix. Estude a Netflix. Então, basicamente isso, tá? E agora vamos seguir para um outro ponto, pessoal, que a gente vai entrar mais em uma das dificuldades que eu tenho mais me deparado com os clientes que nós atendemos e outros, né, que entram em contato com a gente em eventos, muitas vezes, que é justamente parte de venda. Né? Eu percebo que a galera é muito falha dentro desses pontos. E aqui a gente começa a entrar para esse tipo de conteúdo, né, que me leva aqui a minha quarta pergunta a vocês, que é o seguinte: como atrair, também, tá? Essa pergunta veio da caixinha de pergunta lá no meu Instagram. Como atrair mais clientes sem usar as promoções e desconto? Essa foi boa. Eu gosto disso. Como atrair mais clientes sem utilizar essas palavras? Podem tirar. Vou contar que com a minha equipe, quando eu comecei a conduzir o salão e tudo mais, algumas vezes de baixa, a equipe começava a botar pressão, né? A recepcionista, o time todo. Vamos fazer a campanha, a promoção, vamos fazer isso. Eu falei, não. Promoção, não. É triste, né? Não tem promoção porque eu não vou diminuir a qualidade. Sim. Então não tem como ter promoção. Não, tá sem cliente. Eu falei, calma, é outra coisa que a gente tem que fazer. Tudo bem, lá atrás eu não tinha a experiência e o conhecimento que eu tenho hoje. Então, aí a gente vem estudando e vê que as coisas boas não tem promoção, né? Sim. Então, uma das formas de você criar algo
para que você vai diminuir ali o valor, troque desconto por bônus. Sim, Né? É uma ideia e fica mais chique, né? sim. Promoção Combo, né? Também. não é viável porque é o fim do seu negócio, Sim. entrar com promoção. Mas eu preciso achar a palavra para substituir promoção, né? O desconto ficou bom, né? Do bônus. Sim. A promoção não tem promoção. Eu acho que é combo. Talvez você tentar vender tentar com uma venda casada. Colocar mais serviços. Isso, agregar Aumentar a valor. entrega. Agregar valor. É o que eu faço também. Eu também não faço promoção, Uhum. né? No meu trabalho não tem. E antigamente, né, no meu começo era assim, né? Nossa, a demanda tá baixa, aí vinha com a promoção e não. E aí eu virei muito essa chave agregando valor. Sim. O que acontecia? O salão tá vazio ali e tal. Eu ia lá pra cadeira da hidratação, eu filmava aquele momento, aquela massagem, aquele trem, aquela Desejo. coisa. Desejo. Uhum. Isso. Você aumentar, você mostrar o valor que tem o Sim. seu trabalho. Então, quando tiver acontecendo isso, eu acho que é isso. Vai para as redes, se joga mesmo ali, ataca mesmo, começa a agregar muito valor naquilo, que Sim. as pessoas vão entender o valor daquilo. E eu acho que agregar valores, eu acho que isso é um chama também. Por exemplo, né? Igual assim, se você vier fazer o curso, vai ganhar uma lavada especial, no dia do seu aniversário, alguma coisa especial para você. Aqui, o dia da champanhe, o dia do não sei o quê, o dia Você criar vários pontos de eventos, né, para substituir isso. Sim. Né? E aí entra justamente um ponto que foi até, eu me recordo que foi o que eu respondi dentro dessa caixinha de pergunta ali. Né? Existem dois tipos de profissionais e de empresas no mercado. Existem aquelas empresas que elas vão estar o tempo todo brigando por preço. E quando você tá o tempo todo brigando por preço, que eu acredito que é a realidade dessa pessoa que me fez a pergunta, e talvez seja a sua, né, que tá assistindo também. Por quê? Como atrair mais clientes sem usar essas palavras? Então significa que ela está usando muito. O cliente dela só compra se tiver promoção, se tiver desconto. Não então, é cliente dela, né? Sim, então é um cliente do preço. Sim, então hoje ela é uma pessoa, né, um profissional que briga por preço. Só que existem duas brigas que a gente pode resolver travar. Ou por preço ou por posicionamento. Né? E quando eu trabalho para brigar posicionamento, eu não vou dar desconto. Eu não vou precisar fazer promoção. Tá. Sobre a promoção... Pode falar. Eu acatei muito o que o Pablo Marçal falou, Sim. e que você falou, que vocês até abordaram agora, de você escolher o seu cliente. Sim. Você é o dono do seu negócio, você é a autoridade máxima. Então, o seu valor vai escolher o seu cliente. Então, o seu preço seleciona o seu cliente. Então, Show, que isso. Eu acho que é isso. Eu lembrei de um negócio que eu vejo que é interessante para você que está nos assistindo aí. Nós vamos aqui, nós três, vamos terminar aqui o podcast e vamos num restaurante japonês. Gosta? Adoro. Não gosta, né, mestre? Eu gosto, que isso. Então nós vamos lá achar um restaurante aqui perto, estamos aqui mesmo, a gente entra. E aí o cara vai falar assim, olha, aqui a gente tá num rodízio, né, um rodízio aqui, e aí esse rodízio, ele é R$99. Não, vamos pôr mais, R$127. Show. Aí nós vamos olhar um pro outro, nossa, e aí, vamos ficar aqui e tal, não sei o quê. Chegamos, entramos, o cara chegou e falou, olha, o rodízio é 127. Nós achamos caro. Levantamos e saímos. Passou 2 quadras, entramos em outro. E no que entramos, o atendente chegou ali, falou, olha, muito bem-vindos e tal. Antes de falar sobre investimento e tudo, quero falar para vocês que aqui é tudo extremamente fresco. O nosso chefe, ele sai todos os dias às 4 da manhã com o nosso caminhão, que é refrigerado, vai até o lugar para buscar os peixes e tal, para cortar, para ter o mesmo frescor da hora que corta ele ali, que traz, para você sentir isso na mesa, quando você for comer. Então ele traz ali todo o valor para, no último caso, ele falar de preço. Aqui o nosso rodízio, ele é 197. E aí nós três olhamos um pro outro e falamos, nossa, tá barato, vamos ficar aqui mesmo e vamos comer. Então, se falar da promoção, não existe promoção. Promoção veio dos Estados Unidos, que era a promoção da pessoa mudar de cargo. E aqui no Brasil trouxe esse negócio da promoção e é um bicho louco aí. Então, virou cultural. É o fim do seu negócio, é promoção. Show. Então, entendeu o que o cara fez? Ele vai 4 da manhã,
Sim. Ele compra tudo fresquinho para na hora que você for comer aqui tá tudo no mesmo nível, parará, parará, parará. Na hora que ele falou o preço, o investimento, Sim. tava muito barato. Sim, e aí qual é o ponto? Talvez o outro restaurante aqui no exemplo faz exatamente a mesma coisa. Um que não falou e... Ele só não falou, né? Então é aquele ponto da embalagem. Aí volto trazendo pro mercado da beleza, são aqueles profissionais que a pessoa entra em contato. Qual que é o preço do ruivo? É 850. E morre ali a conversa. Então, pô, eu não entendi os diferenciais do seu produto. Eu não sei como que você vai fazer. Eu não sei se isso é pra mim. Por que eu vou pagar R$ 850 num negócio que eu Então, nem... levando para esse lado como aí, funciona? no meu caso, para todos, hoje a gente tem a Pamela, tem a Bárbara, tem a Amanda, entrou em contato, o cliente está perguntando quanto que é, qual que é o valor. É o nosso script. Sim. Olha, antes de mais nada, o ideal é que a gente marque uma consulta. Odeio o testezinho de mesh, esquece isso. Nessa consulta, faremos as avaliações necessárias para que a gente possa ter o melhor resultado, para realizar o seu sonho. Sim. Então, nada de preço, de valor, de preço, né? De investimento ainda. Aí fala assim, ó, hoje o Alisson é reconhecido nacionalmente por fazer o trabalho e ele desenvolveu um método Sim. que não precisa descolorir o cabelo, por isso eles são tão saudáveis. E utilizamos a marca X, tal, tal. Você pega o salão, a gente vai afirmar isso aqui, a pessoa investe, deixa eu dar um exemplo aqui. Kerastase, uma marca diferenciada, né? Tratamentos. Com certeza. O salão investe em Kerastase, o cabeleireiro oferece para a cabeleireira, vamos fazer um tratamento de ampolinho, Uhum. que é melhor? Sim. Aí quanto que é? É 197. Acabou, não vai fechar. Sim. Agora, olha, a gente tem um tratamento de fusildose que tem até 30 diversidades. Então, de acordo com o seu cabelo, eu vou avaliar aqui e vou fazer a fusão de 2 mundos de tratamento, 3, para melhor resultado e tal. Acabou. Então, o cabeleireiro, o salão investe caro, alto, para ter um produto incrível, mas não chega Sim. pro Vai consumidor. ficar bom, vamos fazer. Sim, A exatamente. crasinha, vai ficar bonzinho, a hidrataçãozinha. Não, mas você Então- vai amar. Você vai amar, você não vai se arrepender. Sim, Eu já ouvi isso perfeito. demais. Então, ou seja, tem que estudar É. o produto que você tem, a marca. Você tem que falar O muito povo bem tem daquilo ali. preguiça, né? O povo tem preguiça de estudar, de ler. Se ele passar ali 20 minutos, ele tem argumento para conversar com a cliente Sim. ali em 3 horas. Ou seja, eu quero cobrar mais, mas eu não falo do valor. Não. E é o valor que define seu preço. Sim. Pronto. E aí entra um outro ponto muito importante de vendas, que justamente essas pessoas, né, que estão fazendo isso, que não tem um time de venda preparado, que não tem ali uma equipe comercial para atender as clientes, eles vão falar justamente isso. Ah, não, mas o cliente só quer saber de preço? A única coisa que ela quer saber é preço, a única coisa que ela pergunta é preço. E o que eu acredito e penso sobre isso? A partir do momento que a cliente chega até você e ela só pergunta preço em todos os casos, ela só quer saber do preço, primeiro, tá errado desde a ponta. Né? Desde ali do seu visual, né, da sua arte sendo exposta, né, já está errado ali. Porque se ela chega, às vezes, só querendo saber preço, pô, às vezes ela tá te comparando com vários outros. Não tá tendo diferencial. Porque, pô, uma cliente, ela sabe o que é um produto caro. Ela sabe que é um produto caro. Ela não vai entrar na Louis Vuitton querendo comprar a bolsa lá de R$ 500. Ela não vai entrar lá. Né? Então a percepção das pessoas, você que quer disputar por posicionamento, a percepção das pessoas para o seu negócio tem que ser a mesma. Ela tem que entrar no seu perfil do Instagram, ela tem que falar, gente, isso aqui é a Louis Vuitton dos ruivos. Isso aqui é a Louis Vuitton dos cortes. Eu não vou pagar barato aqui, eu não vou ir lá por conta do preço, eu vou ir lá por conta do atendimento, por conta de todo o trabalho que vai ser entregue. Então a gente parte justamente para esse ponto. E aqui eu acredito que a gente já respondeu as outras 2 perguntas que eu havia colocado, então agora a gente vai começar a improvisar. Né? Assim, ó, então, olha só. Eu posso afirmar que o melhor cliente é aquele que prioriza a qualidade, correto? Sim. Concorda? Perfeito. E essa cliente, mas ela tem um faro, ela tem um olhar clínico, perito, em saber que a coisa é boa, em saber que ali é diferente. E aí essa cliente que não está preocupada com quanto que vai pagar. Eu tenho isso quando as clientes entram em contato lá no WhatsApp. Eu quero marcar um horário.
tive essa pergunta pela atendente. O Alisson, o que eu falo? Que ela só tá querendo marcar. Eu vou mandar todo aquele script ou como é que é? Eu falei, ó, ela não perguntou. Isso aí ela já é quente. Ela já sabe do nosso nível, ela já sabe o que Sim. quer. A gente tem assim, ó, pra agendar, principalmente se é no Rio ou tipo, fora de onde a gente está, a gente cobra, isso já há 4 anos, essa consulta. Sim. Ela é paga antes pra agendar. Aí eu falei pra ela assim, ó, na hora que você falar que tem que pagar pra marcar o horário, se ela não é esse nível, ela vai dar o grito aí. Sim. Igual a gente fala no Goiás, que ela vai empinar a carroça nessa hora. Sim. Porque a maioria, ela, nesse nível, ela fala, ah, tá, qual que é o Pix? Uhum. Já paga ali, já tá garantido. Sim. Ela chega na cadeira, a gente conversa tudo, ela nem pergunta, já vamos embora já. Sim. E justamente aí a sensibilidade, às vezes, né, do gestor, do dono do negócio ali, de treinar o time de vendas, de capacitar essa galera. Porque o que que acontece? Se chega uma cliente nesse nível, por mais que a gente tenha um script para poder seguir, né, de passar valores... Uma congruência, né? Ser Sim. congruente ali com Sim, a cada gente perfil tem que ser chega. congruente ali, a gente tem que ter esses pontos, né? Passar todo o script, valorização do trabalho para que a gente apresente o preço, mas tem que ter também esse jogo de cintura do profissional que está atendendo de não desvender a venda. Não desvender o negócio. Desvender. Porque o que Boa. que acontece? O cliente ele já chegou ali pronto para comprar. Ele já quer, Eu não quero, tem que... agendar, eu quero agendar o horário. Não, é porque aqui nós somos especialistas. Ah, mas tem como agendar? Ela já sabe. Tem como agendar? Eu Não, quero você agendar não o horário. Não, mas é porque aqui nós fazemos primeiro um teste de mecha. Pô, como assim, cara? Ela já veio para agendar. Ela não quer vem- saber disso. ela não quer saber disso mais. E aí o vendedor, o atendente, né, na verdade, ele não tem esse feeling, ele vai começar a seguir o script dele e ele tá desvendendo. Isso. Porque o cliente vai falar, pô, mas eu já queria agendar, cara, você tá me falando isso aqui tudo, me tomando esse trabalho todo. Vamos para onde eu quero. Né? Então, basicamente, esse ponto. E aqui, né, eu anotei várias coisas aqui, inclusive várias frases autorais, vários cortes. Várias frases de vocês aqui eu anotei. E qual é o ponto, né, dentro de tudo isso? Dentre todas as perguntas que mais aparecem sempre que eu abro qualquer tipo de caixa de pergunta, qualquer tipo de situação, a pergunta que mais me vem ali é como a gente fazer esse crescimento exponencial, não com essas palavras, né, mas como a gente fazer esse crescimento, não parar de crescer, como que eu vou parar de brigar por preço, né? A gente pontuou um pouquinho mais sobre isso aqui, mas eu queria que vocês trouxessem agora exemplos da caminhada de vocês, como que tudo isso foi sendo construído, né? Investimentos ali, obviamente não precisamos abrir valores, mas investimentos que vocês fizeram. Então, por exemplo, John, para eu poder aprender a vender e treinar meu time, eu fiz um treinamento de capacitação, eu investi em tal coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Porque às vezes, muitas pessoas que estão assistindo a gente, ele está no início, ele é muito bom na técnica, mas ele não sabe nem por onde começar. Ótimo, excelente. Sim, me falaram, pô, me falou que eu tenho que aprender a vender, beleza, mas com quem que eu aprendo a vender? Me falou que eu tenho que entender do marketing, beleza, mas aonde que eu aprendo marketing? Né? Então, se vocês conseguirem trazer esses pontos aí da caminhada de vocês, vai ser excelente para quem está assistindo a gente. Jane, pega ali seu celular, que eu vou organizar ele aqui, vai ficar topzera o nosso esquema aqui. Que aí você vai pôr o seu nela, Uhum. eu tô pegando você aqui pelo meu, Show. e aí eu vou pôr o dela aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Vê se ele vai tem, ficar. tem que virar aqui Vira ele, qualquer coisa, coloca ele por dentro ali, ó, entre o fio. ó. Ou ela pega você, pega eu, Pegou todo mundo? ó. Que isso. E aí o seu você vai pôr nela. Sim, profissional isso aqui, ui. Aí, ó. É. Ficou trocado nos lugares aqui, cada um na casa do outro, no celular do outro. Cada um na casa do outro. Boa. Então, vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade. Pode começar. Tá. Eu vejo a primeira questão de ser. Acho que vai ter que pôr uma aí no mudo. Acho que é o seu mesmo. Sim. O meu tá no Clica no microfone. O meu aqui tá no Quer Tá. coisa. Tá no De meu? onde que tá saindo então? Será que é Ah, no é, meu? vai ter que abaixar meu volume. Isso. Ah, tá. Ah, volume. isso. É o retorno. Foi isso. Então vamos lá. Primeira coisa, se eu vou escalar, eu almejo ter grandes resultados. Sozinho você não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa criar um time forte. Ó, hoje eu posso falar assim que eu tenho o melhor time do mundo. Quando o meu time faz umas coisas assim que eu nem esperava, nem precisei falar, falo que chique, que massa. Igual o evento domingo, que eu fiquei muito ali na apresentação, ali. Pode me passar? É, domingo agora. E aí, meu time já foi lá, mas você viu, já organizou o negócio, faltou, já meio ali, foi tal. Então, se você quer crescer sozinho,
vai ser difícil a caminhada. E para estar com esse time, você precisa liderar. E liderar, não tem como liderar outros se não você lidera você mesmo. Tem que me liderar, né? Tem que falar não para mim, tem que tal, para poder liderar a equipe. Um dos pontos fortes que eu tenho do meu crescimento, eu faço até agora com a transição, eu tô meio ausente de fazer, mas a gente já tá retornando. Foi um negócio que chama BPT. O que é o BPT? Você participou já de alguns, né? Que é o bate-papo topzera. Então, nesses últimos 5 anos, a gente fazia isso toda semana. Então, a gente juntava na mesa, preparava ali um café e tal, algumas vezes bem elaborado, algumas vezes bem humilde, mas participava ali. Eu falava, ó, vamos conversar aqui do que aconteceu essa semana que foi maravilhoso. Porque muitas vezes eu não vi acontecer. E um outro viu um elogio da cliente, a cliente falava assim, nossa, eu fiquei encantada com isso aqui. Aí ele escutou e ali ele guardou, porque passou a correria, todo mundo não falou. Então na mesa nós trazíamos tudo que foi muito bom. Primeiro, é claro, né? Isso. E depois, o que foi de ruim. Então, o que foi de bom e o que foi de ruim, vamos evitar. E agora, como potencializar isso e o que fazer de novo. E aí todo mundo se expunha, falava e tudo. Então eu trazia eles para o meu mundo, no sentido de ficar mais forte do que a união, né? A gente ficava em unidade todo mundo, e até hoje, mesmo quem não está na equipe, ainda é unido. A gente pega o caso da Maria Eulália, né? Ela se sente no time. Mesmo ela ter montado o salão dela, mesmo ela estar distante, mas ela, não, tô junto. Então isso foi predominante, foi muito importante para a gente crescer. Então é liderar. Cultura, né? Liderar é ter uma cultura de fato, valores. Isso, né? criar essa unidade. Sim, essa unidade, porque as pessoas que compartilham os mesmos valores, elas vão estar perto. As que não compartilham vão sair. E esse momento não era falar assim, só cabelo, só coisa da área. Eu trazia, porque eu tava, vamos falar assim, estudando e buscando, eu trazia coisas que eu tava aprendendo fora da nossa área. E eu cobrava deles, ó, vamos fazer isso. Porque se eu tô num gás de crescimento no geral, e se eles ficar para trás, acabou. Tanto é que quem não abraçou a causa saiu, foi expulso, sem eu ter que expulsar. Sim, total. Ele se sentiu fora do negócio e foi sair. O ambiente ele expele, né? Ali, e só antes de você passar o seu ponto, mestre, aquele tempo ali é o tempo que nós estamos aqui? Ou ele parou? Não, esse é o relógio. Ah, sim. Quanto tempo nós estamos aqui? Só para eu entender esse negócio. E não precisa cortar isso aqui, tá? Porque aqui é todo mundo de casa. 9h11? 1h11? Beleza, vamos até 1h20. Show? Você só me confirma quando chegar. Agora que tá começando, mas não, esse negócio? Vamos lá. Agora que Esquentou? Que loucura é essa? Vi a hora passar, né? Vamos ter 1h30, não tem problema, mas vamos lá. Pode? Que a galera aqui, ó, no Instagram tá gostando, ó. Tem o Marcos Zeira aqui, ó, Cintia Zeira. Todo mundo aí. Fala aí se a gente continua ou se vamos parar aqui, né? Tem que mandar pergunta, que você não mandar pergunta. Manda pergunta. Mas, por favor, Dejane. Você repete a pergunta de novo Vamos pra não lá. fugir muito. Falei tanto, né? Mas eu viajei, eu aprendi muito. Gente, isso aqui tá sendo uma escola pra mim Olha também, isso, com bacana, certeza. que bom. Quando a gente se une, né, que a gente tá sendo um transbordo mesmo. Ó, esse detalhe do BPT é porque eu não queria chamar a reunião. Sim. Reunião, Boa. a pessoa já trava. Já vou pegar. Já Ninguém trava quer vir pra porque Ninguém quer ir pra vai reunião. cobrar. O que BPT. aconteceu? O salão vai fechar? O que aconteceu? Vai me despedir? A gente tem essa cultura, né? Tem que fazer uma reunião, pô, é coisa ruim. Então eu trouxe É coisa bate-papo topzera, que é um dos meus jargões, né? Sim. BPT, hoje vai ter o BPT. Hoje vai ter o BPT. Te trazendo novamente a pergunta, nós falamos aqui de vários pontos, né? E uma das coisas que eu mais recebo ali das pessoas quando elas vêm me perguntar é justamente como conseguir crescer, como conseguir ter resultado. Resumindo, a pergunta é essa, né? Só que qual é o ponto? Vocês já falaram aqui do que a pessoa precisa fazer, só que eu quero amarrar os pontos. Amarrar de que sentido? Beleza, nós falamos o que ela tem que fazer, mas aonde que essa pessoa ela consegue encontrar esses pontos? O que ela tem que fazer? Por exemplo, eu preciso vender mais, eu preciso capacitar o meu time para vender, beleza, mas eu não sou o melhor vendedor, como que eu vou exigir alguma coisa deles, como que eu vou treiná-los? Olha, eu né? decidi responder essa do vendedor, né? Sim, a gente já volta nela, mas aonde que eu vou buscar esse conhecimento? Outro ponto, eu preciso liderar o meu time, aonde que vocês buscaram esse conhecimento? Eu acho que tá com... O volume, acho que é só a gente dar uma baixadinha nele.
em resumo, né, aonde que essa pessoa ela deve buscar o conhecimento para que de fato ela consiga crescer? O que que você fez para ter o conhecimento que você tem hoje? Por onde que você passou? Basicamente é isso. Qual é aí a sua jornada do herói? Onde você teve que passar? Os buracos que você se enfiou para ter o resultado que você tem hoje? Nossa, gente, é a hora que eu não romantizo Sim. essa parte, porque tem pouco tempo que eu comecei assim, mas é a dor do crescimento mesmo. O crescimento, ele é uma dor extraordinária, assim, que foi o que aconteceu comigo. Por quê? Porque eu comecei sozinha e eu apanhei demais da vida, da gestão, de tudo. Então, através de pessoas mesmo, eu consegui pessoas. É você todos os dias engajar essas pessoas para elas estarem abraçando a sua causa. Sim. Elas não estarem ali só por dinheiro, sabe? E assim, a gente foi conseguindo, somente pelo dinheiro, né? A gente foi conseguindo engajar esse time para abraçar a minha causa. Assim, eu não sei, é a coisa de Deus, é extraordinário. As pessoas que vieram até mim, meu time, minha turma também, igual você falou, as pessoas que vieram, parece que a energia conecta esses tipos de pessoas, só tem gente boa no meu time, todo cliente que chega lá fala da energia do salão, fala do quão é diferente aquilo ali, porque um abraça a causa do outro. Então, a gente foi trabalhando muito isso, a questão de parceria e de um ajudar o outro. Tanto é que eu até fui saindo um pouco da parte educacional dali e um foi ensinando o outro. Sim. Um foi ensinando o outro, um foi ajudando o outro. Então, achei legal essa parte da reunião, que a gente está sempre em reunião, mas no máximo isso, é você tentar e buscar pessoas que realmente vai ter a ver com você. Igual você falou, quem não tiver, eles vão expelindo e não fica. É uma energia tão forte ali, isso aí, que quem tiver que ficar, vai ficar, e quem não tiver, vai saindo com quem está realmente engajado e comprometido com o crescimento. Perfeito. Sabe? Então, eu acho que essa dedicação tem que ter reunião, tem que ter o BP. O BT bate-papo topzera. Bate-papo, topzera, e tem que ter. Isso tem que haver. Eu acho que esse é um dos principais fatores mesmo. E aí é isso, a gente vai errando, acertando, vai criando estratégia para melhorar, e é isso. Perfeito. E, inclusive, né, entra em um ponto, quando a gente fala do mercado da beleza, né, que me parece, e eu me recordo que o Alisson, ele falava muito isso, né, porque o ambiente no salão sempre foi e era muito bom, as pessoas ali dentro, e o Alisson, ele trazia isso pra gente, ele falava assim, pessoal, não é assim o mercado da beleza em todos os salões. Não, isso aqui não é a realidade. Aqui é diferente, é um ponto fora da curva. É porque acho que a gente não trata o nosso colaborador como... Eles não veem a gente como chefe, e veem a gente como amigo. Eu tenho a pessoa ali, eu sou autoridade, eu tenho a pessoa chata, mas eu sou... É porque é uma líder. É uma líder. A líder quer o crescimento de todos, quer todo mundo junto, quer todo mundo bem, quer todo mundo crescendo. Uma das coisas que meus funcionários me elogiam também é isso, essa questão, nossa, você não quer só pra você. E o que eu mais quero é espalhar mesmo pra elas dominar aqui pra eu ir pra frente. Um dos pontos fortes é assim, ó. O líder ali... Jane, você quiser colocar o seu celular aqui no suporte? Ele domina ali um conhecimento. Ele tá filmando quem? Olha, talvez se pôr nesse, ó, que é o seu... Porque ele tá carregando agora. E aí, não tem como deixar ele... Ver se ele vai ficar aí no... Só levantar aqui. Aí a gente vai... O meu tá filmando, era você? Isso. Show. Só que aí lá, ó... Vai ter que... Não, agora tá certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo de novo. Show. E o que a gente tava falando mesmo? Nós estávamos falando justamente do ambiente hostil aí do salão. Ah, tá. E aí o líder tem o conhecimento ali que ele estudou, que ele começou, que ele sofreu no início. Então as pessoas vêm trabalhar com ele e ele acha que ele não tem que entregar o ouro que tá dentro dele. Sim. Que tipo, tem que comer o pão que o diabo amassou para chegar no nível que eu cheguei. Se não for assim, eu não vou te entregar nada. E aí já gera um clima ruim. Já começa a ter essa energia. Então, no meu caso, né, é o que você fez também, não tem que segurar ouro nenhum, é entregar tudo. Eu entrego tudo e abro espaço para buscar mais coisas. E aconteceu, inclusive, também lá no meu comecinho, porque eu fiquei muito chateada, porque
até eu entender e virar essa chave de ensinar a pessoa, e a pessoa mal aprendeu ali, já ia para outro, cascava, tipo assim, aprendi, tchau. Já deve ter acontecido com você, né, também. E primeira vez que aconteceu isso comigo, eu fiquei, meu Deus, eu fiquei muito triste, muito chateado, muito revoltado, porque eu tinha pessoa muito afetuosa com as pessoas. E depois que eu entendi que a gente não precisa segurar, aí ninguém nunca mais foi. Sim. Que coisa louca. Que coisa louca disso. Perfeito. Dejane, só abaixa o volume do celular para. Acho que ele tá dando retorno. Não sei se é ele mesmo. Ele tá zerado e tá. Eu vi isso aí, eu tentei abaixar e ele não termina, não. Que isso, mas só trazendo esse ponto, né? E o que você colocou, Genera, sobre o cara ele querer que o colaborador passe ali tudo que ele passou e tudo mais. E eu acredito que justamente os profissionais que têm esse perfil, eles não são líderes. Ele é de fato aquele Ele é chefe, né? carrasco, Ele é chefe aquele de índio. Sim, Índio. índio da tribo. Né? Porque o que acontece? Não faz sentido, cara, você ter dentro do seu time pessoas ali que você quer que aquelas pessoas sejam inferiores a você. Isso não existe, cara. Porque quanto mais pessoas fortes você tiver no seu time, mais forte o todo, né? O grupo se torna. Então por que eu vou segurar um conhecimento? É ele entender que a lei da vida sou o mestre. Sim. Eles têm que me superar. Sim, a nova geração sempre deve ser melhor, né? Se eles me superam, se alguém me supera, eu ensinei muito bem, né? Acabou, vai embora. É lei. Então o cabeleireiro tá com você, seu auxiliar, seu assistente, sei lá quem começou. Ensina tudo, entrega tudo que você vai esvaziar para aprender mais, naturalmente. Show. E quando ele alcançar lá, ele vai bater asa, não tem jeito. Sim. E excelente quando ele bater asa. Gratidão. Não nem agradeceu. Ele te serviu, não né? espere isso. Mas você ganhou esse tempo com ele, né? Você também ganhou com ele. Eu acho que é isso que falta, assim, esse apego. Esquece um princípio que é assim, ajudar o próximo. Seu irmão. Eu já fui ajudada. Só isso. Que aí entra a conexão, né? O que nós dois, né? Vou contar pra vocês aqui. Conheci Dejane hoje. Sim. É mesmo, né? Pessoalmente hoje. A gente se conectou no Instagram e Todo mundo onde você corrido, quer né? chegar é alguém que vai te ajudar. Não tem jeito. Sim. Perfeito, perfeito. Então são justamente esses pontos que eu acredito que se o profissional que está assistindo a gente levar em consideração tudo que foi dito aqui, ele vai conseguir de fato ter resultados diferentes. Construir, né, uma carreira sólida, mas entender que não é só sobre eu entregar aquilo que é o meu trabalho, que é o meu serviço, mas é justamente fazer alguma diferença. Porque o resumo da ópera do que vocês colocaram aqui, vocês se preocuparam em fazer algo maior o tempo todo. O tempo todo se preocupando em fazer algo maior. Seja algo maior ou de fato na vida da cliente, ou algo maior para os colaboradores de vocês, não se preocupando só com o serviço, com o que deveria ser feito ali, mas preocupando realmente em algo maior. Pô, eu vou servir essa pessoa, por hora ela vai me servir, daqui a pouco ela vai bater asa, ela vai construir os negócios dela, e pô, tá tudo bem. Né? Entender que tá tudo bem. E uma das coisas que a Natália Beauty fala, eu estudo muito, né? Sim. Tô muito por dentro, estudando muito também. E que eu vejo também das grandes marcas. Nossa, fugiu. Fugiu. Você vende a história. É o que a gente faz. A gente vende a história. Você não vende o Rui, você vende a história lá do cara que queria jogar a bola. Exatamente. E virou cabeleireiro e fez sucesso. Eu vendo a história lá da menina que começou como assistente lá no interior. Permutava o cabelo. Permutava o cabelo para isso. Não, permutava o trabalho para ganhar o cabelo, né? Para ganhar o cabelo. Então, as grandes marcas que mais se destacam, que mais vendem caro, elas vendem isso. Elas vendem história. Perfeito. Eu acho que é... Um detalhe da venda, né, que eu faltei. Você, cabeleireiro, fala assim, ó, você da área da beleza, fala, eu não sou vendedor, eu não consigo vender, não, isso não é pra mim. Deixa eu te falar, você não vai vender mesmo, não. Você transforma vidas. Então, todas as vezes que chegar cliente, se preocupe em mudar a vida dela. Você vendeu sem querer. Acabou. Perfeito. O mais importante é, de fato, se preocupar com o que tá além do que a gente tá vendo agora. Com certeza. Deixa ela linda, maravilhosa, faz o cabelo que tem que fazer, cortando, ficando ruivo, mecha, não sei o que for. Leva a autoestima dela, transformou a vida dela, Transformou você o dia, vendeu. né, daquela pessoa.
Verdade. Deixe de vender e faça transformação. Perfeito, pessoal. E aqui eu consegui entender só outro ponto, né? Eu consegui entender por que tá saindo, é porque o áudio aqui tá ligado. Mas tem que continuar, senão a galera no Instagram não escuta. Né? Mas qual que é o ponto, pessoal? Só pra gente caminhar pro final, né? Pra uma finalização, eu quero ouvir de cada um de vocês um recado. Né? De fato, um único recado. Se nesse exato momento o que vocês vão falar aqui pudesse tocar todos os profissionais na área da beleza ao mesmo tempo, independente da língua, independente do que ele fale, a mensagem que vocês vão falar agora vai tocar todo mundo, né? Que estão buscando alcançar o que vocês alcançaram. Né? Então, qual seria essa mensagem que vocês querem dar para essa pessoa? Podem pensar, não se acanhem. Como eu pontuei, né, a minha vida profissional como estar cabeleireiro, ela mudou nos últimos 5 anos. Né? De 25 anos, mudou nos últimos 5. Estava perdido, não sabia o que fazia de tudo e nada dava certo. Mas o que fez com que isso mudasse, eu acreditasse, foi eu nascer de novo. Sim. O nascer de novo, isso eu tô falando em Cristo, né? O nascer de novo, eu entendi que eu podia tudo, porque eu sou filho dele. Sim. Então eu acreditei em mim. Falei, não, vai dar certo, agora eu vou. E aí eu comecei a compartilhar isso. Então, primeiro, tenha fé. Acredite em Deus. Porque todos os momentos difíceis, toda hora, porque não vai ser fácil. Sim. E se não houver tensão, não vai ter poder. Então é regra básica. É o vale, né? É o deserto. Para chegar a um nível maior, vai ter luta, vai ter dor. Então, continue firme no percurso. Continue firme. Então, acredite em Deus. Coloque Ele em primeiro lugar, que vai dar certo. Show, perfeito. Vai dar certo. É de fato acreditar e confiar. É Exatamente. isso aí. Dejane. Eu falo que eu perdi muito tempo da minha vida, assim, não muito tempo, mas é aprendizado, né? Vivendo talvez na dor e olhando para o problema e não para a solução também. Sim. Então, uma das coisas que mais me marcou também nesse tempo todo foi isso, que quando eu consegui ver o quanto Deus, o universo é gigante, é transborda, é infinito, e como eu já me deparei várias vezes assim, no que eu tô fazendo da minha vida? Deus, por quê? Esse é o caminho, eu já me questionei muito. Eu poderia estar numa portinha sendo funcionário dos outros, e por quê? Eu questionei demais. Então, assim, a partir do momento que você para de olhar para o problema, para a dor, a chave vira. Sim. Então, assim, o que eu tenho para dizer hoje para as pessoas é isso. Para de olhar para a sua limitação e para o problema que você tem e começa a olhar para a solução. Talvez você nem vai enxergar a solução naquele momento, mas ela existe. É impressionante como a solução para os obstáculos, para os problemas, para a dor, ela existe. E ela vai aparecer a partir do momento que você parar de olhar para a negatividade, para a dificuldade, para o impossível. Porque eu já cheguei várias vezes em situações de falar assim, isso aqui é impossível, isso aqui não tem jeito, daqui pra cá eu não vou conseguir mais. Então é isso. Foi fantástico como aconteceu isso na minha vida, né? E no dia que eu consegui parar de olhar para as lágrimas, para a dor e olhei para a solução, vivendo um dia após o outro, foi transformador. Então, hoje que eu falo para você, o recado que eu deixo é isso. Foco nas infinitas possibilidades que tem de você dar certo. Já deu certo, né? Só vai. Só. A gente veio pra dar certo. Gente, eu pus isso demais na minha cabeça, sabe? Eu vim pra dar certo. Essa eu vou até anotar. Eu vim pra dar certo. Tá? A gente veio pra dar certo. Eu vim pra dar certo. É só dos bilhões de espermatozoides, de óvulos que você conseguiu, já é pra ser. Show. Mas deixa eu fazer uma pergunta pros dois. Vamos lá. É o seguinte, hoje o Nilson, né, que faz parte da minha equipe, ele tá injuriado. Ele falou assim, o Alisson, me explica um negócio. Como que uma pessoa, um cabeleireiro, ele paga o curso aí de R$4.000 e tem essa grande parte aqui não paga um curso de R$500? Sim. Me explica. Aí eu levantei 2 pontos. Eu falei, ou ele não é nosso fã,
Ele, tipo, ele tá ali com a gente e tal, mas não gosta da gente. Não vai pagar nem R$ 200. Sim. Um ponto, pode ser isso. Tipo, ele vê a gente, vê ali, mas não... Seria falar de um público frio? Sim. Não, na verdade ele tá lá com a gente. E aí outro ponto eu falei assim, olha, financeiramente, talvez, ele não acredita, não quer investir, ele não sabe onde que ele quer ir. Sim. Porque a gente teve essa semana, né? A menina veio de longe, R$ 4.000 o curso. E aí a gente tá com outro curso de 500, ninguém quer fazer. Sim. E pode entrar nisso de tudo que a gente falou hoje, né? Sim. Aí como vai ter o sucesso? O que você precisa fazer? Que aí você tá falando, né? Já vim para dar certo. Então tem que investir. Não tem jeito. O Sim. que vocês acham? Foi o que eu fiz a vida inteira. Sim. Olha aí. Coloquei o pé e Deus abriu o mar. Exatamente. Na verdade, ele só tá esperando, né? Sim, o que eu acredito. Quando você vai, você dá o passo, é que você Tem tá com a fé e você sabe que vai dar certo. Sim, mas o que eu acredito muito disso também, obviamente levando muito isso que vocês falaram agora em consideração, né, de ter a atitude de ir porque é o primeiro passo, mas eu acredito também que muitos desses profissionais que hoje têm receio de investir, pode ser que lá atrás ele tenha investido em algum momento. Só que o que acontece muitas vezes? Talvez a expectativa que ele criou em cima daquilo foi uma expectativa errada. Por quê? Como que nós compramos hoje um treinamento? Quando a gente compra, a gente tá naquela euforia. Pô, nossa, minha vida vai mudar e tudo mais. Só que eu tô com essa euforia em 2, 3 dias. Depois essa euforia passa. Eu aprendi um monte de coisa, só que eu não apliquei. E aí eu não apliquei, eu vou empregar o fato de eu não ter tido sucesso ao que me foi ensinado e não ao fato de eu não ter aplicado. E aí isso pode criar, né, talvez ali na mente dessa pessoa esse bloqueio. De que hoje ela fala, mas eu já fiz tanto curso e nunca tive resultado. Mas, pô, fez tanto curso. Se aplicou? Né? Então eu acredito que pode ser experiências passadas por conta de expectativas erradas que ela criou. Outro ponto também pode ser justamente, pô, não é o profissional, não é o perfil dele, ele tá satisfeito com a vida dele. Ou às vezes ele diz não estar satisfeito, ele quer mudar, só que ele não tem atitude para fazer. Ah, não, mas não vou comprar isso aqui não. Ah, não, depois eu compro, né? E aí tem justamente aqueles profissionais que eles estão o tempo todo deixando para depois. E ele não percebeu que tem 15 anos que ele tá deixando para depois. Aqui, a gente Tem pega 20 aqui a anos que ele tá história, deixando para depois. né? Manicure e tal, Sim. fez o Não, curso de recurso corte nenhum. e... Eu nunca tive recurso nenhum na vida. Podemos dizer que nós estamos Hoje falando eu tenho aqui dos salão no improváveis, Marista. né? Decisão. Improvável. Nós dois, velho. Muito improvável, muito. Sim. As pessoas... Salão no Marista, tá, pessoal? Pra você que não é de Goiânia e não pegou isso aqui, é a região mais nobre de Goiás, tá? De Goiânia. Você é de Goiás, né? Goiânia é a capital. É de Goiás. É de Goiás. Eu acho que é muito triste a pessoa colocar desculpa, assim, sabe? De Se limitar, né? de se limitar. Sim, Porque todo mundo pode, sim. né? É fantástico isso, assim. Você só vai começar a viver milagres financeiros, que é o que eu vivo e já vivi, quando você tiver essa força maior. Aí Deus vem e te ajuda, Sim. sabe? É sobre isso. É muito... Aquele dos talentos lá, né? Eu ia falar exatamente Um isso. enterrou É muita com coisa medo do e ficou talento. daquele jeito. Os outros dois inventou um negócio e foi, o negócio deu certo. Sim. Exato. Só vai para cai para dentro, vai. Exatamente isso. É justamente os talentos, né? Às vezes as pessoas, elas falam isso, e aí muitos religiosos, inclusive, né? Ah, mas, pô, acredito em Deus, mas minha vida não muda. Pô, beleza, mas Deus quer fazer a parte dele, você não faz a sua. Sim. Ele não vai, ele já te deu tudo, Sim, desde a fundação. Agora você dá o passo à frente. é isso. Então, Quanto pessoal, mais for, mais ele vai te liberar. mas ele vai te liberar. Então, pessoal, foi isso, tá? Eu estive aqui com Dejane Reis, né, especialista em cortes, né, uma das maiores referências aqui desse Goiásão de Jesus. Brasil, né? Brasilzão. E Internacional. internacional. E o Alisson Jesus, general dos ruivos, né, especialista em ruivos. O maior do Brasil. Não tenho sombra de dúvidas. Com certeza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá, por vocês terem aceitado o convite, terem estado aqui. E eu tenho certeza que isso aqui vai impactar algumas pessoas. E é aquele ponto que a gente sempre fala, Alisson, dentro do Core Autoridade. Quem precisa assistir, vai assistir. Quem precisa estar aqui, vai estar. Né? Então a gente não está buscando quantidade, a gente está buscando as pessoas que realmente vão ver isso aqui e vão transformar. Com certeza. Né? Então é isso. Muitíssimo obrigado. Topzera. Adorei. Bora. senhores.